Bom, então no nosso estudo de álgebra linear, pessoal, a gente chegou no ponto de estudar autovalores e autovetores. Eu vou contar para vocês que quando eu estava estudando álgebra linear na faculdade, esse foi um conceito que eu passei na faculdade sem entender. Eu realmente, para mim, era algo... eu li aquele livro, eu estudava com David Ley, se eu não me engano, esse é o autor do livro. Eu li aquele capítulo umas 10 vezes. E eu, vai assim, entendi batido, tá? Então foi um dos conceitos que eu menos entendi. E eu espero muito que vocês compreendam, porque depois quando eu fui dar aula, para dar aula eu tive que entender melhor, né? E agora para mim faz bastante sentido o conceito de autovalores e autovetores. E espero que para vocês também faça. Nesse exemplo aqui, né? Espero que vocês tenham assistido a aula também. Mas nesse exemplo aqui, pede para a gente verificar se x é um autovetor de A. Esse aqui é bem básico. É simplesmente a gente vai verificar, tá? Se a gente pega a matriz A e multiplica pelo vetor x, né, faz a multiplicação da matriz pelo vetor, isso aqui tem que ser um múltiplo do vetor x. É isso a gente vai ver. Se a gente vai fazer essa multiplicação aqui, esse produto de matriz com vetor, e a gente vai verificar se a resposta é um múltiplo de x. E é isso que a gente considera que é um autovetor. Então x é um autovetor de A se isso daqui for válido. E o lambda, ou seja, o valor que a gente vai multiplicar o x aqui, que vai aparecer aqui, é o autovalor deste autovetor, tá? Então é um conceito razoavelmente simples, não sei porque eu tive tanta dificuldade. Eu acho que o livro não era muito didático, porque eu lembro que eu li muitas vezes e não entendi aquilo ali. Tá? Não fazia sentido, eu tava confuso. Mas vamos lá, é simplesmente isso. Essa verificação é bem simples, espero que ajude vocês a entender o conceito, tá? Então a gente vai fazer A, que é a matriz, vezes o vetor x. Como é que a gente faz esse produto? A gente vai pegar a matriz A, então ela tem aqui, ó, é 4, 0, 1, 2, 3 e 2, 1, 0 e 4. Bom, vocês já sabem fazer produto entre matrizes, só faz sentido, olha só, aqui a gente tem uma 3 por 3, certo? E aqui o vetor, a gente pode ver ele como uma matriz 3 por 1. Então aqui é uma matriz 3 por 1, ok? Só faz sentido se esses dois aqui forem iguais, ó. Senão a operação não existe, né? E o resultante é uma 3 por 1, ou seja, é um vetor, né? 3 por 1, uma coluna, a gente pode identificar isso como um vetor. Então, essa operação ela pode ser feita porque a gente tem 3 colunas na matriz e 3 linhas na linha, né? Então o número de colunas no vetor, o número de colunas tem que ser igual ao número de linhas aqui. Ok, então a gente vai fazer o seguinte, ó. 3 vezes 4, aliás, 1 vezes 4, né? Como é que vai ficar isso daqui, ó? A resposta vai ser um vetor de 3 linhas por uma coluna. A primeira linha, ela vai ser dada por essa operação. Bom, essa operação que vocês já devem conhecer. 1 vezes 4, mais 2 vezes 0, mais 1 vezes 1. Ok? Aí a gente vai ter 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 1 vezes 2. Tá? Notem que isso aqui é só um número, né? Isso aqui é só um número. Aqui também a gente vai ter 1 vezes 1, 2 vezes 0, mais 1 vezes 4. Então é sempre uma soma. Ok, agora que a gente já fez essa operação, a gente sabe que isso daqui é igual
né? Igual a... Aqui a gente tem 4 mais 1. Então a gente tem 5 aqui, ó. Ok? Na segunda linha, a gente tem 2 mais 6 mais 2, tá? Então, 2 mais 2 dá 4, mais 6 dá 10. Ok? E por último, a gente tem 1 mais 0 mais 4. Aqui é 5 também. Agora, quando a gente olha para esse vetor aqui, ó, se a gente divide ele por 5, a gente pode ver que isso daqui, né, tá, é 5 vezes o vetor 1, 2 e 1, que era o vetor x. Então, aqui a gente já viu que, sim, quando a gente multiplicou a matriz A pelo vetor x, a resposta foi um múltiplo do vetor x, tá? Então a gente conclui, né? Concluímos que o vetor x é um autovetor de A, porque esse produto gerou um múltiplo dele, e o autovalor é 5. O autovalor deste autovetor. Cada autovetor tem um autovalor respectivo, certo? Então, eu vou escrever aqui uma conclusão, tá? Já viram essa operação aqui? A gente vai ter o seguinte, ó. Tá? Portanto, x é autovetor de A com o autovalor lambda igual a 5. A gente geralmente chama os autovalores de lambda. Dependendo do autor, vai chamar de m, né, vai chamar de gama, mas aqui, como a gente nas aulas definiu os autovalores como lambda, aqui está o autovalor lambda, ok? Então tá aqui a resposta, tá? O problema não pedia para a gente dizer qual era o autovalor, mas ele fica óbvio, né? Não tem como não identificar o autovalor para verificar se esse x é um autovetor. Tá, mas é importante dizer, né, destacar que a gente tem uma matriz, dada uma matriz, essa daqui é 3 por 3, não é qualquer vetor que vai ser um autovetor dessa matriz A. Tá? A maioria, na verdade, todos menos 3 vetores. Só existem 3 vetores que serão autovetores. Não, desculpa, são infinitos, né? Só existem 3 autovalores possíveis para uma matriz 3 por 3, né? E aí os autovetores são os múltiplos dele, né? Então, na verdade, todos os múltiplos então, são infinitos autovetores. Eu errei. Mas a gente tem um vetor... a gente tem, dado um autovalor, a gente tem os autovetores, né? Que são todos múltiplos de um único, né? Então, múltiplos entre si. Agora a gente vai ver um problema de como identificar quais são os autovalores de uma matriz, ok? No caso, a gente começa com... Ela vai ter tantos autovalores quanto o tamanho dela, né? A gente vai falar de matrizes quadradas. Então, a matriz 3 por 3, aqui, por exemplo, a gente tem 3 autovalores. Um deles é o 5, né? Mas aí, para a gente achar os outros, é a questão. Bom, então, esse problema, na verdade, ele é uma mistura de enunciados do nosso problema da lista. Ele pede para a gente encontrar... O primeiro problema, na verdade, número 3, pede para a gente encontrar a equação característica da matriz. Aí tem vários exemplos, a gente vai trabalhar com um A. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a equação característica aqui. Opa, se foi a caneta. Deixa eu ver. A gente vai encontrar a equação característica desta matriz. Depois a gente vai determinar os autovalores dela. E depois a gente vai encontrar bases para os autoespaços da matriz, tá? Então, primeiro, equação característica, né? Então,
Ué, você foi a tinta? Só um pouquinho. Bom, então, para determinar... Tá, vamos fazer o seguinte, ó, equação característica. Característica de uma matriz, né? Ela é o seguinte, ó, ela é dada pelo determinante de lambda i menos a igual a zero. Essa é a equação característica, tá? Só que o que é lambda i menos a? Achar o determinante de lambda i menos a. A gente sabe que lambda i é a matriz quadrada, identidade, né, do tamanho da matriz A. No caso, a gente está com a matriz A 2 por 2, o I é a matriz identidade, é a I2, né? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente quer calcular o determinante dessa matriz aqui, ó, que é lambda I. Então, lambda, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer bem aberto, só por questões didáticas, não precisa, né? Lambda que multiplica 1, 0, 0 e 1, que é a matriz I, menos a matriz A, que é a 3, 0, 8 e menos 1. E a gente quer que isso aqui seja igual a zero, tá? Então a gente vai calcular o determinante da matriz resultante disso aqui. Obviamente a gente não precisa fazer todos esses passos sempre, tá? Já vai ficar claro o que tem que fazer. A gente pode fazer assim, ó. Então a gente tem lambda vezes cada um dos elementos. Então aqui tem lambda 0, 0 e lambda. E aqui a gente tem menos 3, menos 0, menos 8, menos 1. Então aqui no primeiro... Essa matriz aqui que a gente vai obter é lambda vezes 1. Então a gente tem lambda menos 3. Aqui a gente tem lambda vezes 0, daí não muda em nada. E aqui a gente fica com menos 0. Então aqui a gente tem 0. Esse elemento aqui, o elemento da linha, o elemento 2, 1, né? Segunda linha e primeira coluna, a gente tem lambda vezes 0, que é 0, menos 8. Então a gente vai pôr aqui menos 8. E aqui, o segunda linha e segunda coluna é lambda vezes 1, que é lambda, menos 1. Então é mais 1. Igual a 0. Então, na verdade, essa é o determinante dessa matriz tem que ser igual a 0. Daí a gente acha a equação característica. Ok? Quando a gente escreve isso, por fins didáticos é interessante dar esse passo, mas normalmente a gente vai encontrar, ou vocês podem fazer, vir direto para cá, né? Mas com esse passo fica mais claro, né? Ninguém se perde, fica bem claro qual é o determinante que a gente vai calcular. Com a matriz 2 por 2, o determinante ele é simplesmente diagonal principal menos diagonal secundária aqui, ok? Então, olha só, a gente tem lambda menos 3, lambda menos 3, vezes lambda mais 1, menos 0 menos 8. 0 vezes menos 8. Igual a 0. Ok? Então a gente tem... Essa daqui é a equação característica. Claro que aqui a gente vai tirar esse 0. Então eu vou apagar aqui em cima, para a gente continuar. Tá? Quando a gente pede, determine a equação característica, né, a gente quer ela na forma de um polinômio. Eu não quero aquele determinante, apesar de ser dali que vai sair o polinômio, eu quero esse polinômio aqui, ó. Lambda menos 3, que multiplica lambda menos 1, igual a 0. Ou ainda, né, aqui a gente vai ter lambda ao quadrado, né? Aqui a gente tem menos lambda, aqui menos 3 lambda, então a gente tem menos 4 lambda. E aqui a gente tem mais 3, igual a 0.
tá? Eu até vou destacar este aqui. Né? Como sendo o polinômio característico. Tá, então aqui a gente poderia ter escrito antes aqui, ó, o polinômio, logo o polinômio característico da matriz A. Notem que isso daqui é característico da matriz A. É lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 3 igual a 0. Outra matriz teria um polinômio característico diferente, né? A menos que elas fossem equivalentes. E os lambdas que satisfazem esta equação, esse polinômio característico, são os autovalores, ok? Os autovalores são os lambdas que satisfazem o polinômio característico. Certo? Então, quem são os autovalores? A gente tem aqui, ó, o 3 e o 1, né? Vou chamar de lambda 1 igual a 3 e lambda 2 igual a 1. Fica muito óbvio que é o 3 e o 1, porque se eu coloco 3 aqui, esse termo fica 0. 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, lambda igual a 3 satisfaz a equação. Lambda igual a 1, aqui torna 0, vezes esse termo que não importa o que tem lá, vezes 0 vai ser 0. Então, lambda igual a 1 também satisfaz. Então, tá aqui as duas raízes, né, desta função quadrática aqui. São os valores de lambda que satisfazem essa igualdade aqui. Ok? Então, pessoal, olha só. A gente já tem os lambdas. Aqui fica bem óbvio o seguinte. Aliás, eu errei uma coisa, né? Aqui era mais um. Lambda mais um. Lá de baixo. Né? Automaticamente aqui a gente tem outro polinômio. Que droga. Tá. Aqui é mais um. Então aqui a gente tem lambda ao quadrado menos 3 lambda mais lambda. Então aqui a gente tem menos 2 lambda. E aqui a gente tem menos 3. Tá, eu errei aqui. Então menos lambda mais lambda dá menos 2 lambda. Menos 3. Tá. Enfim, a gente tem esses dois valores aqui. O lambda 2 é menos 1. Como é que eu estava verificando? Aonde que eu percebi que eu errei? Então, é interessante que a gente pode trocar essa experiência. Onde eu percebi que eu errei? Por que eu vi que estavam errados o 3 e o 1? Porque essa matriz, a gente viu em aula, ela é uma matriz triangular, né? Ela é uma matriz triangular aqui. Como ela é uma matriz triangular, a gente demonstrou em aula que, por ser uma matriz triangular, os valores da diagonal principal são os autovalores. Ok? Então aqui no caso, como a gente tem uma matriz triangular, eu já sabia que os autovalores eram 13 menos 1. Aí eu acabei me atrapalhando na conta, eu errei um sinal, esqueci aqui. Cheguei aqui e percebi que estava errado, porque os lambdas não estavam iguais aos valores da diagonal, os coeficientes que estão na diagonal principal, tá? Então, aí eu já deu para corrigir, tá? Chegamos agora no polinômio certo, com os autovalores certos,
beleza? E o terceiro passo para a gente é identificar as bases dos autoespaços. Como é que a gente identifica as bases do autoespaço? Vamos fazer agora. Bom, então eu apaguei aqui, já reescrevi a matriz porque estava arriscada, e a gente tem os lambdas 3, lambda 2, menos 1, né? Como é que a gente identifica as bases dos autoespaços? Então, os vetores que são as bases dos autoespaços, eles vão ser... a gente primeiro vai olhar os autovetores de lambda 1. Então, a gente vai primeiro olhar para o lambda 1. Como assim? Né? Para encontrar aqui, ó, também foi visto em aula, para encontrar as bases dos autoespaços, identificamos as soluções do sistema. Qual sistema que a gente vai identificar as soluções? A gente vai pegar aquela matriz que é lambda lambda, no caso lambda menos 3, aqui eu vou pegar 8, aliás, menos 8, aqui eu vou pôr 0, e aqui lambda mais 1, essa matriz aqui, e aí a gente vai pegar um vetor, né, que eu vou chamar ele de x1 e x2, tá? Então a gente tem um sistema linear, e a gente vai ver a solução homogênea. A gente vai ver qual é o conjunto de solução desse sistema. A gente pegou aqui aquela matriz, essa daqui é a matriz lambda i menos a. A gente vai multiplicar por x, pelo vetor x, e vai igualar a zero. E a gente vai ver quais são os vetores x, né, que satisfazem esta igualdade aqui, que são soluções do sistema homogêneo aqui, tá? A gente viu isso em aula também, a gente só está aplicando. Então o que eu estou fazendo aqui é achando os vetores x que satisfazem esta equação aqui, tá? Mas, aqui só lembrando, tá? Então a gente vai identificar as bases dos autoespaços. Notem que para o lambda 1, a gente vai ter uma solução. Para o lambda 2, a gente vai ter outra solução. Ok? Então a gente vai primeiro, né, com lambda 1 igual a 3. Tá? Então com lambda 1 igual a 3, a gente vai ter 0, 0, menos 8 e 4. E aqui a gente vai ter x1, x2 igual 0 e 0. Só que vocês percebem que aqui a gente tem um sistema linear, né? A gente pode escrever simplesmente a matriz de coeficientes e a gente identificar quais são as soluções dessa matriz de coeficientes. A gente pode usar, por exemplo, o Gauss-Jordan, né? Só que aqui a gente vê que uma linha está zerada, né? A gente tem uma linha zerada, então a gente já tem aqui, ó, a gente faz esse produto, tem x1 vezes 0 mais x2 vezes 0 igual a 0. Bom, isso é uma relação óbvia. Isso é válido para qualquer valor de x1 e qualquer valor de x2. Agora, a segunda equação que a gente tem aqui, a gente tem, lembra que é um sistema linear, sistema de equações lineares. A gente tem menos 8x1 mais 4x2 igual a 0. Tá? Então a gente tem 0x1, eu vou escrever aqui para fins didáticos, tá? Essa daqui é a primeira equação e a segunda é menos 8x1 mais 4x2 igual a 0. Então aqui a gente já tem, né,
uma solução. A gente não precisa aplicar nenhum algoritmo grande, porque a solução já está dada. Ela já está escalonada, né? A gente poderia inverter aqui tudo, né? Trocar as linhas, é uma operação elementar, trocar as linhas. Mas enfim, a gente tem essa matriz aqui e daqui a gente identifica a solução, né? A gente pode ver que x1 é igual a 1/2 de x2, tá? Então aqui a gente percebe o x1 é igual a 1/2 de x2, mas eu vou escrever isso de forma mais formal e parametrizada. A gente vai chamar, vamos parametrizar o x2 como um parâmetro t, ou um parâmetro r, um parâmetro qualquer, né? E aí a gente tem aqui então a solução desse sistema, tá? A solução de 3i menos a vezes x igual a 0, ó, 3 é o lambda 1, i menos a, que é a nossa matriz, vezes x igual a 0, a gente está vendo que é x, o vetor x. Lembra que a gente tem um x1 e um x2. Só que o x1 ele é 1/2 de x2, né? Então a gente tem o x1, a gente pode chamar isso daqui de x1, aliás, eu vou chamar isso aqui de t, que multiplica 1/2 e aqui 1 para t pertencente aos reais. Então quem é o t? T é um parâmetro real, é um número real. A gente pega, ó, o x1, ele é 1/2 de x2 e o x2 é igual a t. Então, se o x2 é igual a t, o x1 é 1/2 de t, que foi o que a gente obteve aqui embaixo, né? Aqui a gente teve o x1 igual a 1/2 de x2. Então assim a gente resolve, apresenta o vetor x como sendo múltiplo de um vetor base, tá? Múltiplo de um vetor base. Então, qual é a solução para esse sistema? São todos os vetores que são múltiplos desse vetor aqui. Por isso que a gente chama ele de base, tá? Portanto, a base é x, o vetor, ó, portanto, o vetor 1/2 e 1 é base para o que a gente chama de alto espaço do lambda igual a 3. Então, uma base para o alto espaço de lambda igual a 3. Faz sentido isso para vocês? Que a gente fez? Né? Então, eu estou supondo que vocês assistiram às aulas e entendem os conceitos. Então, a gente identificou... Primeiro determinou a equação característica, determinou os autovalores, e para cada autovalor, a gente resolve esse sistema aqui. Lambda i menos a vezes o vetor x, identifica qual é o vetor, qual é a solução, qual é o x, e a gente vê que tem uma base para a solução, né? A base é essa daqui, ó, 1/2 e 1, e t, então é um parâmetro livre. Qualquer múltiplo de 1/2 e 1, que é esse vetor aqui, é uma solução para esse sistema, por isso que a gente chama ele de base, tá? Espero que esteja bem claro para vocês. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o lambda igual a menos 1, tá? Agora, para lambda
2, que é igual a menos 1, temos... O que a gente tem? A gente tem o seguinte sistema, ó. Aqui a gente tem menos 1 vezes i. Então a gente tem menos 1, aqui a gente tem 0, aqui a gente tem menos 8, e aqui a gente tem menos 1, menos 1, aqui vai dar 0. Tá? Então faça essa conta direitinho aqui, pode verificar. Aqui no caso a gente vai ter... temos... Eu até vou fazer aqui, ó. Menos 1 vezes i, menos a, vezes x igual a 0. E a gente quer encontrar quem são esses x aqui. E esses x aqui a gente vai chamar ele de x1 e x2 igual a 0. 0 e 0 aqui. Ok? Então a gente vai fazer vai procurar as soluções, quais são os x, né? Quais são os vetores, os valores de x1 e x2 que formam o vetor x, né? Que fazem com que essa equação, esse sistema linear homogêneo porque tem igual a 0 aqui, né? Tenha solução. Então a gente vai achar quais são os x1 e x2 que resolvem esse sistema aqui. No caso ele também é bem simples, né? Porque a gente faz menos x1 mais 0 igual a 0. Então, ó, menos x1 mais 0 igual a 0. E aqui a gente tem mais 0x2 igual a 0. E aqui a gente tem menos 8x1 mais 0x2 igual a 0. Bom, para ficar melhor, vou escrever aqui em cima, então, para vocês conseguirem enxergar. A gente tem esse sistema, ó, x1 vezes menos 1. Então, a gente tem menos 1 vezes x1 mais 0 vezes x2. Isso aqui tem que ser igual a 0. Aí a gente tem menos 8x1 mais 0x2, isso aqui tem que ser igual a 0, ok? Então a gente vê o seguinte, ó, basicamente a gente tem, isso aqui é o equivalente, isso aqui nos leva a menos x1 é igual a 0, menos 8x1 é igual a 0. Essa informação que a gente tem, que o x1 tem que ser igual a 0, né? x1 tem que ser igual a 0. E x2 é livre. Vocês percebem que não importa o valor que a gente coloque em x2 aqui, se o x1 for 0, esse sistema está resolvido? É a solução para o sistema? Então não importa o valor de x2, se o x1 for 0, está resolvido. Né? O x1 tem que ser 0. Como é que a gente escreve essa solução? Tá? Então a gente vai ter que o vetor x, que é o x1 e x2 aqui, ó, que satisfaz aquela equação que a gente tinha, né? Que satisfaz o menos 1i menos a vezes x igual a 0. Lembra que é isso daqui que a gente estava procurando? Lambda i menos a multiplicando x igual a 0. Quais são os valores de x que satisfazem esta equação, que são soluções do nosso sistema, quando lambda é igual a menos 1? A gente viu quando lambda era igual a 3, e agora a gente está procurando do lambda igual a menos 1. Então são os valores, aqui ó, o x vai ter que ser 0, então eu vou pôr 0 aqui, e o x1 e o x2 é livre, então eu vou colocar aqui ó, eu usei t antes, né? Eu posso usar o mesmo t ou eu vou colocar um s. E aqui eu vou colocar 1. E aí a gente vai pôr aqui, ó, para
S pertencente aos reais. Então, qual é a solução? Qual é o vetor que resolve? Para qualquer S pertencente aos reais, tá? Se a gente colocar um S aqui multiplicando o vetor 0 e 1, para qualquer valor de S pertencente aos reais, faz com que esse vetor aqui, né, o x, dessa forma, seja a solução para aquele sistema menos I mais A vezes x igual a 0. Então, se x for um múltiplo do vetor 0 e 1, é a solução para esse sistema. Então a gente tem infinitas soluções e a base para esse espaço, né? Logo, portanto, né? Sei lá, portanto, x, aliás, o vetor 0 e 1 é base para o autoespaço. Vocês percebem que isso daqui é o que a gente chama de autoespaço? X é o autoespaço. São todos os vetores que resolvem aquele sistema. Então formam um espaço vetorial, tá? De múltiplos dessa base. E o 0 e 1 é a base. Então essa é uma base para o autoespaço do lambda 2 igual a menos 1. Do alto vetor, do alto valor igual a menos 1. Que é um alto valor de A. Então notem que a gente tem a equação característica, os autovalores, cada autovalor determina um autoespaço. Não tem um autovetor. Tem um autoespaço porque todos os múltiplos desse vetor base aqui são autovetores de A. Isso vai mudar né? Sempre vai dar um autovetor de A. Ok? Tá? Então, pessoal, olha só. Essa aqui não estava no problema, não perguntava. Mas eu acho que é um conceito importante de a gente tratar, porque trata no próximo capítulo dessa lista. Então, essa lista não vai perguntar. Mas toda vez que a gente tem uma matriz com seus autovalores, autovetor, autoespaço e tal, a gente vai ver se a matriz ela é diagonalizável. O que é diagonalizável? É o seguinte, é quando a gente pode escrever a matriz A como sendo um P na menos 1 de P vezes P. Então é quando a gente consegue pegar e encontrar matrizes diagonalizantes. Como assim diagonalizantes? D é a matriz diagonalizada. De A, da matriz A. E P e P na menos 1, então, são as matrizes que a gente vai usar para diagonalizar A. Só que em aula a gente aprende que essa matriz D ela é, no caso de uma 2 por 2, ela é a matriz que tem o lambda 1, 0, 0 e lambda 2. A gente chama de matriz diagonal aquela matriz que só tem os elementos na diagonal principal. Tá? Então, se o problema ainda pedisse para a gente, determine a matriz diagonalizada da matriz A. No caso da matriz A, a gente até poderia escrever assim, ó, a matriz diagonal da matriz A, tá? A gente sabe que é a matriz 3, 0, 0 e menos 1. Ok? Outro problema é identificar as matrizes P e P na menos 1. Mas aí é bem mais trabalhoso, tá? E eu vou deixar para outro momento. Como é que a gente identifica quais são as matrizes P? Qual é a matriz P que a gente pode pegar a inversa dela? Tá? Daí é bem mais trabalhoso. Mas basicamente, se o problema pedisse pra gente só qual é a matriz diagonal, a gente ia fazer assim, ó. Ok? Se aqui fosse 0, ela já era a própria matriz diagonal. Diagonalizada, certo? Mas então, tá aqui
mais um conceito quando a gente fala de autovalores e autovetores.